Olá! Estamos começando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre histórias em quadrinhos e vamos falar também sobre alguns outros projetos de uma editora que vem se destacando nos últimos anos aqui na cidade de Passo Fundo e que recentemente lançou a história em quadrinhos Trovão, do quadrinista, ilustrador e roteirista Renato Brito. Eu já trouxe ele para conversar aqui em outro programa e hoje eu vou conversar com a editora deste projeto, que é a Luciana Marinho. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Alex. Obrigada pelo convite. Novamente estar aqui. Sempre é uma alegria vir no Literatura Local. E hoje para falar desse projeto tão novo para a editora também, né? E que, aliás, não chega a ser totalmente uma novidade em Passo Fundo. Passo Fundo já teve produção de quadrinhos, claro, no passado, mas a gente percebe que nos últimos anos, né, isso não aconteceu tanto quanto acontecia nos anos 2000. Eu lembro que nos anos 2000 nós tínhamos uma produção mais focada nessa área das histórias em quadrinhos, né? E parece que agora está sendo retomado isso, até porque eu acho que o olhar sobre os quadrinhos tem mudado nos últimos anos, como incentivo à leitura. Sim. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Como é que foi fazer esse projeto pela editora? Na verdade, foi uma busca, quem buscou a editora, né, quem buscou assim, o meu trabalho da Projeto Sorriso, foi o próprio Renato Brito, né? Ele já tem toda uma caminhada mais consistente na parte de histórias em quadrinhos, em tirinhas. Ele tem um trabalho muito consistente em cartoon também, né? Eu sempre fui uma fã de histórias em quadrinhos. Eu percebo que de tempos em tempos ela retoma, né, essa cultura dos quadrinhos. Ele passa uma onda, o digital vai apagar os quadrinhos, ninguém vai mais ler gibi. Daqui a pouco essa onda se inverte, porque é uma literatura importante, inclusive, para o primeiro leitor, para aquela pessoa que olha para o livro mesmo com uma certa desconfiança, adultos e crianças, não importa a faixa etária. As histórias em quadrinhos, elas alcançam essas diversas faixas etárias. Esse leitor que, de repente, não é tão íntimo do livro ou de uma leitura mais densa, ele vai se encantar, ele se encanta pela história em quadrinho, é uma narrativa mais dinâmica, é uma narrativa ágil, né? Geralmente traz muita ação e cor e tudo mais. Então, esse primeiro leitor é uma literatura importante também para a gente chegar nesse primeiro leitor, ou no leitor estimular também a leitura naquele leitor que ainda está um pouquinho desconfiado dos livros, né? Muita gente começa lendo por quadrinhos, né? Para mais tarde passar para a leitura dos livros. Com certeza. É que no Brasil, né, a gente tem aí grandes cartunistas, grandes quadrinistas. Quem nunca aprendeu a ler, ou pelo menos reforçou as suas aulas, né, com os quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Então, aqui no Brasil, a gente tem um carinho especial pelas revistas em quadrinhos. Quando o Renato me procurou, primeiro para uma consultoria em projetos, né, para participar do Funcultura, essa revista em quadrinhos, ela foi lançada através de um projeto do Funcultura aqui de Passo Fundo, né, da cidade de Passo Fundo. Quando ele me trouxe a história, a princípio era uma consultoria em projetos. Como participar desse projeto, como entrar nessa concorrência aí do Funcultura. Mas quando ele trouxe o roteiro e a história, eu me encantei pelo Trovão. Fiz algumas críticas, algumas intervenções. O Renato é uma pessoa muito tranquila, muito aberta para o diálogo. E eu disse, Renato, vamos lançar pela Projeto? E ele disse para mim, olha, eu já estava pensando nisso. Eu não sabia que tu mexia ou não mexia com histórias em quadrinho. E fechou todas, porque a nossa editora, desde o início, ela trabalha com a questão independente, né? Da autoria independente, de autores que não estão ligados a grandes editoras, né? São pessoas que estão aí buscando, de uma forma mais autônoma, o seu pedaço no ramo editorial. E também em função da própria história. Que combina com a linha editorial da Projeto Sorrisos, né? Porque a Projeto Sorrisos faz livros voltados para a área infantil, né, juvenil, e essa HQ ela coube assim, na linha editorial da Sorrisos perfeitamente. Perfeitamente. A gente tem livros, né, na área da poesia para adultos, para jovens, mas a nossa grande paixão, a minha grande paixão, é a literatura infantil, é a literatura juvenil.
E não só por isso, não só para ser por esse público, mas também pelo contexto da história, que fala sobre consumo consciente, né? A gente precisa aí ter 8.000 bolsas, que é o desejo, né, da protagonista aí no início da história. Então, a gente pode ter, né? Se a gente tem condições para isso, a gente pode, mas a gente precisa, essa é a grande questão, né? Para viver, a gente precisa de 8.000 coisas, 8.000 sapatos, 8.000 bolsas, 8.000 carros, sei lá, 8.000 alguma coisa, né? Então, ele traz essa reflexão sobre o consumo. Ele fala também sobre as redes sociais, o lado positivo e o lado não tão positivo das redes sociais. Que é um tema bem atual, né? Para os pré-adolescentes, para as crianças refletirem, né? Sobre... Hoje em dia já se cresce totalmente ligado, né? Às redes, né? Sim. E a Tina mesmo, vou pegar aqui um pouquinho, né, para quem está me conhecendo através dessa entrevista, uma pessoa bem agitada, movimenta bastante, o Alex já está mais acostumado comigo. Mas assim, a nossa protagonista, a Tina, né, ela é uma personagem que muitas vezes as ações dela não estão em linha com o que ela pensa, né? Ela tem aí um conflito de sentimento bem profundo, que às vezes ela está sorrindo, mas ela já está aqui, ó, pensando se aquilo vai dar engajamento. Então, as atitudes dela são muito ligadas no que os seguidores, né, dela vão pensar sobre aquilo. Então, ela está muito ligada, o que ela, desconectada muitas vezes dos seus próprios sentimentos, em função de um sentimento para mostrar na rede. De agradar aos outros. Exatamente. Caso, né? Tem uma preocupação muito grande de agradar aos outros através das redes sociais. Isso. E acaba se desconectando dela própria. Dela própria. Então, ela vai ter que fazer uma certa caminhada aí com a ajuda de outros personagens, né? Então, isso aí, assim, uma protagonista também, né? Uma menina protagonista. Então, tudo tem a ver com a linha da editora, que a gente fala muito sobre o respeito, né? Respeito ao próximo, respeito a si mesmo, respeito ao meio ambiente. Então, quando o Renato me trouxe essa história, eu me encantei, né, com ela. E ele também já conhecia o trabalho da editora, acompanhava o meu trabalho, né, e fechou todas. Assim, a gente espera, né, que o leitor também se encante. O lançamento da revista aqui em Passo Fundo foi muito plural, né? A gente viu pessoas de bastante idade, pessoas super jovens, ultra jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, pessoas cis, pessoas trans, todo mundo lá, né, naquele ambiente de quadrinhos. A gente teve aí um público de quase, se não chegou a 100 pessoas, foi bem próximo a isso, né, na Estação da Arte. E ficamos muito felizes assim, com esse primeiro passo. Na Galeria Estação da Arte. A Galeria Estação da Arte. Foi lançado, né, os quadrinhos. Com, né? Com a coordenação aí da Lindiara Paz, né, que também nos recebeu muito bem lá. E é um espaço bem bacana, que a gente ficou muito feliz. Muitas pessoas falavam para a gente que era a primeira vez que iam lá. Então foi uma primeira vez de todo mundo. Primeira vez do Renato lançar um quadrinho solo, a primeira vez de uma edição em quadrinhos da editora Projeto Sorrisos, né? Um lançamento lá também, nesse espaço, que é um espaço público, e que muitas pessoas aqui em Passo Fundo ainda não conhecem. Então foi uma junção de primeiras vezes muito bacana. E a gente também espera pegar aí o pessoal que leia pela primeira vez, né? Histórias em quadrinhos. Os quadrinhos, ele tem essa questão assim de ser uma arte mais popular, né? Ou era, pelo menos. Eu acho que ainda é. Mas hoje em dia ele está um pouco mais elitizado, né? Porque depois, por causa do mercado, por causa da internet, hoje em dia se vende muito graphic novels, né? Se faz aquelas seleções todas que são caríssimas. Ontem ainda eu estava participando de uma live, a gente falou um pouco sobre isso, que infelizmente, nos anos 90, por exemplo, você tinha acesso a quadrinhos baratos. Né? Tinha toda uma cultura que com 15, 20 reais, hoje em dia 25 reais, tu comprava um quadrinho ali que era de várias páginas. Hoje elitizou bastante isso. Mas ao mesmo tempo, um quadrinho como o Trovão, por exemplo, né? Além dele ser algo produzido aqui em Passo Fundo, né? Ele também é algo bastante acessível, né? Tanto na questão do preço, quanto na questão do formato, né? E é muito colorido também. O que me chamou a atenção foram as cores. A impressão dele está muito bem feita. Sim. Né? Tem uma qualidade assim realmente que não perde em nada para os grandes centros, como por exemplo São Paulo ou Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu sei que tu é um grande fã de quadrinhos, né? De histórias em quadrinhos, e tu estuda essa parte aí, já acompanhei, né, os teus estudos há um tempo atrás nisso, então
para mim, essa tua visão do Trovão também é bastante importante, né? A gente também quer saber aí nas redes, quem já adquiriu o quadrinho pode nos marcar, dar sua opinião também, é muito importante a opinião do leitor, né? E essa questão das cores, o próprio trabalho do Renato Brito remete muito à cultura brasileira, né? Tropical, de cores fortes, solares, né? É verdade mesmo, ele tem toda uma colorização assim que é bem agradável. Eu achei que é um gibi bem bonito e que lembra muito esse formato popular dos formatinhos, que é um formato que se perdeu nos últimos anos, né? Infelizmente. E que é um formato extremamente agradável, é um formato gostoso, é um formato carismático, digamos assim. Ah, que bom ouvir isso. E assim, a gente também ressalta aí o trabalho do Naco Luan, que foi o nosso colorista, né? Então ele pegou bem ele é uma pessoa escolhida pelo Renato, já trabalharam junto em outros projetos, e ele pegou bem assim o que a gente queria em termos de cores, né? O próprio trabalho do Renato. Eu vou mostrar uma ilustração aqui, dar um spoilerzinho da revista, mas uma ilustração que eu gosto muito, não sei se vai conseguir, a câmera vai conseguir olhar, que é como se a Tina tivesse embrionária, que assim, né? Ela está se autogestando, digamos, né? Em meio à natureza. Então, tem algumas, bem artística, a gente pegou esse viés, assim, até uma certa nostalgia. Metafórico, né? E também uma questão muito simbólica. Então, gostei muito de fazer esse trabalho. E aparece a árvore da literatura ali, inclusive, do ladinho ali. A catedral, né? Quer dizer, tem todo... A Gare na parte de cima, quer dizer, tem todos os espaços aqui de Passo Fundo mesmo. Então, a história se passa em Passo Fundo, então a gente quis levar Passo Fundo para o mundo, né? Porque hoje em dia o compartilhamento de imagens e também de produtos, né? É possível enviar revistas para todo o Brasil. A gente tem uma certa nostalgia, esse cuidado com a parte gráfica, aí que foi onde eu entrei mais forte, né? A gente teve todo um cuidado para remeter aos tempos de ouro, né, das histórias em quadrinhos, sem cobrar o preço de ouro, né? Isso também é importante. Nós voltamos então no próximo bloco e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os futuros projetos da Projeto Sorrisos, aí, da editora, né? Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje nós estamos falando aqui sobre histórias em quadrinhos, especificamente, sobre esse primeiro lançamento nesse formato da editora Projeto Sorrisos, e eu estou aqui conversando com a editora Luciana. Qual foi o principal desafio para fazer o gibi? Vamos chamar de gibi, porque o gibi é carinhoso também, né? Eu acho, né? Sim, tem uma questão de gibi aí que é bem interessante, né? Esse nome gibi tinha um contexto bastante racista, inclusive, né? Uma coisa que, de repente, para um outro programa a gente conversar. E foi ressignificado. Então, nós, com o tempo, né? Com o tempo, foi ressignificando, e importante essa ressignificação, inclusive, e a gente quis, nós na editora e o Renato também, a gente, mais do que HQ, né? Que é um contexto aí mais americanizado, digamos assim, ou dá essa questão de elite que tu falou, né, dos colecionáveis e tudo mais, a gente chama carinhosamente de gibi. Na editora e pelo Renato a gente fala gibi Trovão. Gibi também. Gibi também. Eu acho que gibi, por mais que a origem do termo gibi não seja uma origem aceitável, mas com o tempo ele foi significando cada vez mais histórias em quadrinhos. E histórias em quadrinhos populares, inclusive, né? Sim, e tá ligado à cultura brasileira e né? história em quadrinhos. As primeiras histórias em quadrinhos que foram publicadas aqui no Brasil. Exato, pelo gibi, né? Que era o nome de uma história em quadrinho. Então a gente também quis, como eu te falei, a gente tem essa pegada meio nostálgica, assim, nessa publicação. E em outras até aqui, né, da editora, a gente faz essas para outras, digamos, gerações também se ligarem, né?
As histórias são atemporais, tanto em quadrinhos quanto em livros. Tem que perder essa coisa de a minha geração, a tua geração. A arte, ela é atemporal. E uma coisa que é importante falar é que tu falasses ali sobre a parte gráfica, a capa, a parte do miolo, ali do material que compõe a obra. Nós fizemos uma jogada, assim, que era para ser uma história em quadrinhos, e sempre foi a ideia da história em quadrinhos, mas, por exemplo, a capa dele é uma capa um pouquinho mais espessa, né? É um cartão supremo, para remeter ao livro também. Se ficasse uma coisa que quem é leitor de livros, não tivesse preconceito em ler uma história mais rápida, mais dinâmica, um gibi, e quem é leitor de gibi, de histórias em quadrinhos, ou de repente se interessasse por um outro formato, um outro livro, um livro breve talvez, e começasse uma leitura literária e um pouquinho mais longa, né? Então a gente fez também a história em quadrinhos, ela foi catalogada, né? Ela tem o registro na Câmara Brasileira do Livro, ISBN. Não é obrigatório, né, para as HQs, mas nesse caso... Exatamente, não é obrigatório para histórias em quadrinhos, mas a gente acha importante esse registro, né? E fica aí entre uma história em quadrinhos e uma história literária, um livro, né? A capa lembra um pouco realmente um livro, né? Enquanto que o interior dele lembra muito os antigos gibis, as antigas HQs dos anos de ouro, anos de ouro entre aspas, né? Como chamam, né? Que foi ali dos anos 80, mais ou menos, né? Depois passando para os anos 90. Ele parece muito com uma graphic novel dos anos 90. Quando começaram a fazer os graphic novel, mas sem elitizar tanto. Então ele ficou ali no meio termo, ele ficou, né, num formato bom de segurar, inclusive num formato bom de ler, não é tão pequeno, né? Não é também aquelas... Agora inventaram de lançar aqueles ônibus, né? Sim. A gente estava brincando que agora o ônibus é só para andar na cidade. Mas aqueles ônibus que são 300, 400 reais, que é uma coisa assim que eu fico imaginando. É ruim de ler, é ruim de segurar. E é bem longe da realidade da maioria, da população brasileira, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que o Trovão ele vai na contramão desse processo elitizador, né? De que as histórias em quadrinhos agora são só para elite. Não, né? Eu acho que tem que ser uma coisa acessível para os jovens, inclusive. Da onde que um jovem vai ter, por exemplo, 300 reais para gastar numa história em quadrinhos? É bem complicado. Hoje tu vê um jovem aprendiz aí que está se inserindo no mercado de trabalho, recebe meio salário mínimo. Vai gastar 300 reais numa história em quadrinhos, né? Como fica o dia a dia? E não significa que não tenhamos público para isso e mercado para isso e que não deva ser feitas essas edições. Muito pelo contrário, acho que tem mercado para todo mundo, né? O nosso país é um tamanho continental e tão plural, tem mercado para todos. Mas nossa linha editorial é um dos nossos, digamos, princípios na editora, é literatura para todos, literatura em movimento. Em todos os ambientes, todos mesmo, né? A gente tem projetos aí em escola, em presídios, em academias de letras, então em todos os lugares a literatura circulante. E o gibi está muito nisso, né? Então a gente já tem outros projetos aí sendo combinados com o Renato, não posso dar spoiler, né? Não posso revelar muita coisa. Tem a ideia da Projeto Sorrisos lançar outros gibis, outras HQs. Tem, com o Renato e outras propostas que cheguem a nós também, né? Como é uma editora pequena, uma editora independente, também é importante ressaltar isso, né? A gente trabalha muito por projetos, tanto é o nome, né, da própria editora. Só que assim, nem todos os projetos que chegam para a gente consegue abraçar, pelo tamanho da própria editora e também pela linha editorial que a gente segue, né? Eu dou consultoria editorial, às vezes é só consultoria mesmo, não quer dizer que a obra vai sair pela editora, mas eu posso, sim, dar uma consultoria na primeira obra do artista, uma leitura crítica, ou mesmo até uma dica. Eu tenho conteúdo, né, no Instagram da editora que falam sobre primeira publicação, ou como achar recursos para isso, se forem ali na rede social olhar, né, isso, vão achar esse material também, porque muita gente me ajudou no início, eu ajudo muita gente hoje, mas em termos profissionais, o artista pode trazer a publicação para nós e a publicação sai pela editora, a gente pode fazer uma parceria, que nem foi com o Renato, através de um projeto,
A gente pode dar consultoria editorial na linha de quadrinhos, na linha de livros mesmo, né? Não somos exclusivos de literatura infantil, apesar dessa pegada mais forte, né? Mas trabalhamos com outros tipos de literatura. E na parte de histórias em quadrinhos tem projeto, sim, com o Renato e com outros artistas também. E se porventura, assim, algum quadrinista, ilustrador, que tiver alguma história em quadrinhos pronta, ele pode enviar para vocês? Ele pode enviar para análise? Pode. Isso. Pode sim, e pode porque, agendar. Às vezes, eu percebo assim que tem quem trabalhe na área, mas realmente essa questão das histórias em quadrinhos, ela está muito centralizada, muito mais centralizada, inclusive, do que a produção dos livros, né? Por exemplo, em São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você tem os dois grandes eixos que produzem as histórias em quadrinhos, as editoras ali, e o mercado ele se tornou cada vez mais meio que fechado, ou pelo menos não chega aqui no Rio Grande do Sul, não chega para nós. Talvez circule Porto Alegre ali, né? As capitais, eu acho que fica mais as produções independentes acabam não chegando. Por exemplo, o Passo Fundo é mais difícil, né? Sim. Chega só as grandes produções ali, que tu vai ter Maurício de Souza, vai ter os gibis da Marvel, né? Que já deu, assim, né? Vai ter a DC, a Marvel. Né, que ninguém mais aguenta, inclusive no cinema, né? Quem sou eu para falar, né, dos gigantes aí, né? E aí você vai ter essas produções independentes, às vezes acabam não chegando. Esses artistas que porventura quiserem publicar, é interessante que tenham editoras, né, locais que também se arrisquem, né, a fazer essa publicação. E às vezes tem uma coisa bastante importante que eu demorei, eu como artista, tira a Luciana editora, mas a Luciana artista, escritora, que é um outro mundo que eu demorei a chegar nele lá no meu início de carreira, que foi a parte dos editais, né? A parte de você buscar o dinheiro, né? O financiamento para você viver da tua arte. O que acontece hoje, tanto em história em quadrinhos quanto no livro, né? O autor independente, ele faz todo, de repente, até um sacrifício, digamos assim, um esforço financeiro para lançar sua primeira obra. Mas o que acontece depois? Lançar é uma coisa, publicar é uma coisa. Agora, distribuir, fazer com que as pessoas leiam, e algo que seja também agradável ao leitor, que saia da tua bolha ali, do pai, da mãe, dos amigos mais próximos, é um segundo grande desafio dos autores, né? Então, às vezes, procurar uma consultoria editorial, uma editora, mesmo que seja uma editora independente, isso ajuda não só na publicação do livro, mas também em fazer com que do livro, ou da história em quadrinhos, enfim, mas que ele chegue realmente no leitor, porque quando a gente chega ao ponto de publicar uma obra, o que a gente quer é ser lido, né? Sim, você claro. também é escritor, que chegue no público, né? Que tenha público, que aquela história chegue nas pessoas que a gente imaginou que ela chegaria. Então isso também é uma coisa a se pensar, né? Agora, em maio, eu estou lançando pode falar isso? Será? Um curso. Pode, fica à vontade. Um curso que é sustentabilidade para artista, tá? É um curso intensivo de 3 noites, onde a gente ainda vai falar sobre isso mais adiante, mas para quem quer saber essas etapas, muita gente me procura, querendo saber o básico da edição, o básico, como que eu lanço o livro, como que eu faço um lançamento de livro, como que eu boto preço na minha história em quadrinho, aonde que eu posso oferecer isso, né? Então, é muita gente mesmo, né? Muitos artistas me procuram para isso. Então, é importante você procurar alguém com mais experiência, eu ou outras pessoas, aí temos outros editores, né? Mas, enfim, para você pegar uma consultoria nessa parte, para você saber o que fazer com a tua obra, porque lançar o livro ou a história em quadrinhos, ela ficar guardada na caixa ou na gaveta, acaba o quê? Que o autor acaba se frustrando na primeira obra, não leva isso adiante mais, né? Porque não conseguiu vender, porque não conseguiu distribuir, porque de repente teve um prejuízo, né? E aprender a lidar com esses percalços assim faz parte da trajetória, né? De repente você tendo alguém ali que te dê algumas dicas básicas, já alivia bastante o fardo, né? Com certeza. E assim, está aberto, né, para quem quer publicar, aí, quem quer se aventurar na publicação, na edição independente, também saber que a trajetória do autor independente passa por críticas, passa por muitos não. Não quer dizer que a pessoa não queira te auxiliar ou pegar esse trabalho, né? Nós mesmo na editora
em função do tamanho da editora e da linha editorial, muitas vezes a gente fala, não é muito a cara do que a gente está trabalhando agora. Não quer dizer que a obra seja ruim, mas não está adequada àquela editora que você procurou, ou aquele momento, né? Não é o momento daquela publicação. E talvez também você tenha que lapidar um pouco mais suas histórias, procurar um professor de escrita criativa, como você também faz essa parte, né? Melhorar, lapidar a tua escrita, lapidar a tua história, né? E deixar de lado um pouco o ego também, porque às vezes eu vejo que as pessoas elas querem publicar e elas querem que tenha aquele boom, assim, que elas de repente vão, né? Aquela fantasia, mas a gente tem que saber separar muito a fantasia da realidade, né? Sem deixar de viver o que a realidade tem bom para oferecer, obviamente. Né? Claro, não, assim, eu não gosto de estimular o sonho de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que entre todas as coisas que eu faço, eu posso dizer que eu sou uma grande sonhadora, né? E eu acho que a gente tem que levar sonhos, viram projetos que viram realidade. Mas a gente tem que também saber que, às vezes, tu vai passar por crítica, tu tem que lapidar teu trabalho, tu tem que procurar um estudo, né? Aqui a editora também é uma caminhada, a gente saiu de só autora independente para uma editora, foi toda uma caminhada aí também, não acontece da noite para o dia, né? As coisas, então isso é importante, busque alguém que te auxilie, te dê uma consultoria, que revise o teu texto, né? A gente vê aí obras bem legais, com histórias bem legais, que não prezam pelo idioma, né, pela correção gramatical e acaba desvalorizando a obra. Então, de repente, não assim, minha dica, né, para quem está pensando em publicar, não atropele etapas, né? O processo, né? Siga o processo aos poucos, né? Curta o momento, né? Isso, exatamente. Nas redes sociais, Projeto Sorrisos, para quem quiser seguir, como é que é? @projetos, é no plural, sorrisos, tá? Então, tudo no plural, @projetos sorrisos. E também podem localizar pelo meu nome, Luciana Marinho Albrecht, mas se você botar lá, Luciana _Marinho _ já vai aparecer minha foto lá. Nem precisa botar o outro sobrenome que é mais complicadinho, né? As obras também podem ser encontradas direto com a editora, o Trovão também, e com o autor, o Trovão, né? Então, direto com os autores ou direto com a editora. Né? Hoje entrar em contato pelas redes sociais. Isso, né? pode. E vocês enviam, inclusive, né? Enviamos para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Internacionalmente, aí é preciso passar por temos que analisar, né, caso a caso, para mandar para fora do Brasil. Mas para o Brasil, a gente distribui para todo o Brasil. Luciana, muito obrigado pela tua presença aqui. Né? Quando lançarem as outras HQs, ficamos no aguardo, né? Com certeza você retorna aqui para falar sobre os projetos futuros. E acompanhe as nossas redes sociais, a rede social dos artistas também, que daí as novidades a gente sempre posta lá. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.